8h37. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a situação econômica dos Correios e afirmou que o apoio financeiro virá somente após um plano de recuperação aprovado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Finanças e reitor do IBMEC do Rio de Janeiro, Samuel Pessoa, que gentilmente atende a Jovem Pan. Professor, bom dia, muito obrigado por nos atender, hein? Bom dia, Nonato. Bom dia, Márcia. Fala-se num prejuízo que pode chegar a 10 bilhões de reais até o final do ano, tem essa possibilidade de uma reestruturação. O ponto central, professor, é saber por que é que os Correios chegou a essa situação. É falta de modernização, falta de acompanhar as novidades que foram chegando ou os concorrentes que foram aparecendo? Qual é a visão que o senhor tem? Bom, Nonato, a gente tem uma sequência de fatores que faz o Correio chegar onde chegou, tá? Começando pelo fato da ausência de modernização. O Correios, ele é uma instituição centenária, é uma instituição que atende o Brasil inteiro, é uma instituição que tem orgulho de dizer que está em todos os quintões e quinhões do Brasil. No entanto, ele parou no tempo. E você observa hoje um volume significativo de agências do Correio que são deficitárias, você observa uma operação digital do Correio extremamente deficitária e problemática, e você observa também um conjunto de problemas dentro da própria operação interna que é muito sério. Então, a gente tem, dentro da estrutura do Correios, um volume de despesas extraordinárias muito significativa. E isso faz com que, cada vez mais, cabe-se um buraco dentro da operação. Atualmente, ele já está com 6 bi de rombo. Esses 6 bi devem chegar facilmente a 10 bi até o final do ano, e o Correios precisa de forma urgente de uma reforma, de uma revisão e de uma reestruturação. Ele precisa ser repensado, seja como uma empresa de entrega, seja também possivelmente como uma outra coisa, agregando serviços como serviços de marketplace, etc. Ele precisa de todo um choque interno que parece que atualmente não existe um plano muito claro desenhado para isso. Parece que não existe um interesse de fazer esse plano. Pois é, professor, já entrando nesse assunto, o senhor não acredita que existe uma falta de transparência agora por parte do governo de há quanto tempo essa crise vinha acontecendo e nada foi feito? E a partir de agora, apresenta-se esse número de um prejuízo perto de 10 bi, vai tirar de um orçamento para conseguir conter esse prejuízo, um orçamento do governo que já está completamente prejudicado, né? Um orçamento que uma conta que não fecha, e aí o contribuinte vai pagar essa conta sem saber o motivo disso ter acontecido ao longo dos anos, né? Não há uma clareza, e o pior, é uma estatal, onde os cargos são indicação do governo, né? São de responsabilidade do governo, e aí essa reestruturação que o senhor colocou agora fica difícil também por isso, né? O Correio ele já vem apresentando prejuízo desde 2022. Então, ele não começou a gerar prejuízo na semana passada. Isso não é uma surpresa para ninguém. É uma instituição que vem com um histórico muito significativo de problemas. Você pega os governos passados, o Correio já apresentava prejuízo, ele passou um período gerando algum nível de lucro, muito baixo, mas gerou, e voltou a gerar prejuízo desde o segundo trimestre de 2022. Por ser uma instituição pública, ele deveria ser melhor cuidado, até porque a gente está falando de dinheiro público, a gente não está falando de dinheiro privado. Nesse cenário de você ter um conjunto de recursos que vem do erário, que vem da população, ele deveria ser melhor tratado. Talvez uma opção para o Correio seja todo um redesenho de operação, não deixando de cumprir sua função. O Correio ele tem uma função social, que é entregar correspondência em todas as regiões do país, mas repensar a sua função de maneira que ela seja superavitária. Um desenho o qual ele consiga trazer e entregar produtos, além disso, com outras formas de gerar receita para atender a população. Já foi provado em governos anteriores que o Correio consegue ser minimamente superavitário, com valores baixos, mas consegue ser superavitário. É só uma questão de gestão. Talvez o fato de ser uma empresa pública com cargos indicados
transforme isso num elemento um pouco mais difícil. Mas é uma empresa que tem condições de sobreviver, é uma empresa que tem condições de ser superavitária, desde que bem gerida, desde que um plano bem claro de construção, desde que tenha uma expectativa de foco naquilo que interessa à população brasileira, que é uma entrega de qualidade e, principalmente, gerando resultado para a própria operação dos Correios. Ô, professor, há preocupação também com outras empresas. A Eletronuclear talvez seja uma delas também que requer aportes financeiros e que tem passado por alguma dificuldade. Falar em privatização dessas empresas é um palavrão ou é algo possível? Falar em privatização, Nonato, nunca é um palavrão, tá? A gente está falando de privatizar ativos que poderiam ser muito melhor geridos pela iniciativa privada. A decisão de privatizar ou não, infelizmente, não compete a nós, compete ao governo. Então, se o governo enxerga condições de privatizar e de que essa privatização vai gerar resultados positivos para a população, e a gente tem um volume de ativos bastante significativos na história do Brasil que foram privatizados e que melhoraram bastante o serviço para a população, a privatização pode ser um caminho. No entanto, isso depende de aprovação de governo, depende de aprovação de um conjunto de casas e agentes para que possa acontecer. Eu acredito que sim, é um caminho possível. No entanto, existem também possibilidades dentro da própria iniciativa pública, desde que, como repito, seja bem gerido, bem cuidado e com foco no que interessa, entrega de qualidade e também gerar resultado. No caso da Eletronuclear e de outras empresas públicas que também vêm passando por situação difícil, o caminho tende a ser o mesmo. Redesenhar as políticas de governança, redesenhar as políticas de operação para que ela possa gerar resultado. Observando que o governo não é capaz de fazer essa gestão, aí sim seguir por um caminho de privatização no qual a população ganha, o governo recebe um dinheiro pelo ativo daquela empresa, pelo quanto vale aquela empresa para a iniciativa privada e, consequentemente, passa a obrigar aquela empresa a fazer uma entrega de maior qualidade para a população. A gente agradece a participação do professor de Finanças e reitor do IBMEC do Rio de Janeiro, Samuel Pessoa, conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado, bom fim de semana, hein? Obrigado, bom fim de semana.